Como pode um povo ter prosperidade sobre a base da mentira e do engano? Que os dias e a hora estão contados para o fim desse sufoco, desse império do mal. Nós vamos falar sobre algo de uma importância muito grande. Diz assim o versículo 15 do capítulo 8 de Marcos: e ordenou-lhes, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Meus queridos e amados irmãos, talvez você lê, passa desapercebido diante de uma situação como essa. Mas se você parar para olhar, olhando naquela janela espiritual, de onde procede a informação que vem das entranhas do Altíssimo, alertando a igreja naquele tempo, aquela igreja que estava nascendo, aquela igreja que estava sendo gerada pelo poder da palavra, era necessário algumas advertências, principalmente para não engessar a velocidade da geração da igreja e da sua caminhada. Jesus faz um alerta, Jesus, o Filho de Deus, ele faz um alerta muito sério, e que nós estamos vivendo isso aqui no Brasil. Jesus falou lá naquele tempo, naquele período que quem governava a Judéia, toda aquela região, era Herodes. Era o ditador da época, era o que mandava e desmandava. Estava com todo o poder de César Augusto, porque ele era submisso ao Império Romano. Era um membro da corte romana que governava sobre o povo de Deus naquela época. E uma coisa interessante, Jesus, ele fala de duas coisas. Uma, do povo que estavam ao lado do governo, daqueles que para eles o governo estava certo, para eles estava tudo bem, eles concordavam com tudo. E Jesus fala também de outra situação, que era emanada, era colocada e falada para que fosse espalhado no meio do povo, o fermento de Herodes, ou seja, toda a mentira romana, a mentira de Roma, todo o engodo que era preparado por eles, com o poder muito grande de influenciar. Eu quero dizer para você, olhe para cá, cuidado com as informações, com aquilo que chega até você, porque muitas vezes você está firme, constante, abundante, orando, buscando a Deus, diante de um projeto, apresentando o Papai do Céu. Chega alguém trazendo um fermento do povo. Quem é o povo? Essa raça hoje que está misturado aos corações aguerridos, aqueles brasileiros notórios que tem coração patriota, que prima pelos valores, que zela pelos valores desta nação. Mas eles estão como bodes no meio das ovelhas, espalhando um fermento perigoso que eles recebem do seu líder, daquele que está sobre a égide, ou seja, de Roma. Era aquele que era o cabeça do imperador de Roma na Judéia, espalhando as mentiras, espalhando informações mentirosas, gerando situações no meio do povo, amedrontando, causando naufrágio de planos e de projetos. E o povo agora começou a mergulhar num abismo de decepção e de fuga. O povo estava completamente à deriva de qualquer esperança, porque eles estavam sob o domínio e o engano, o fermento no qual Cristo abriu os olhos e o povo não percebia. Mas Jesus estava falando para um povo dos quais já se agregava em Cristo, crendo na palavra dele. E o Senhor os alertava para que eles não fossem vítimas do sistema. Mas que sistema é esse? É um sistema que tem o poder da manipulação.
Imagine você que o atual presidente do Brasil, ele fala sem ter medo de esconder que a verdade, ela anda se arrastando, engateando, e a mentira, ela anda com asas, como uma águia voando em alta velocidade. Aí por aí você tira. Como pode uma nação crescer sobre uma base mentirosa? Como pode um povo ter prosperidade sobre a base da mentira e do engano? É construção de castelos sobre a areia. Que vem a tempestade, transborda os rios, e quão grande é a queda. Por isso não tenha dúvida que os dias e a hora estão contados para o fim desse sufoco, desse império do mal, que está sufocando aos milhares de vidas, hoje até esquecida, que confiaram neles, foram subalternos a eles, influenciados por eles, e que hoje, aquele pouquinho que regava a panela, que quase não vê nada, foram cortados. Então quero dizer para você, o que é isso? Por que Cristo nos alerta? Essa palavra vale para os dias de hoje. O Senhor disse com muita propriedade e ordenou. Aqui você veja o Senhor proclamando uma ordem, é um edito real. O Senhor aqui assina embaixo, dando uma ordem a eles. Primeiro ele disse assim: olhai. Você tem que estar atento, olhar, ver o que está acontecendo, para não tomar uma decisão precipitada, simplesmente porque você foi enxertado pelos ouvidos, desceu ao teu coração, e agora você está contaminado pelo desânimo e deixando de acreditar nos princípios dos quais nós primamos e zelamos. Olhe para cá, queridos. Isso aqui é muito forte. E nós precisamos zelar para que não venhamos ser vítimas. Porque se tem uma coisa perigosa é a influência. E hoje o mal está usando todo o poder de fogo que tem para influenciar pessoas. Quantas pessoas hoje que eu conheci, pessoas que eram convictas dos seus ideais, e hoje são pessoas maleáveis, que a gente se assusta num diálogo com eles. Mas Jesus, ele deixou bem claro aqui, nos avisando, nos ordenando: olhai e guardai-vos. Aqui é uma ordem, nós temos que nos guardar para que o mal que hoje sai da boca daquele que debocha, daquele que assusta com as suas ameaças, nas entrelinhas da palavra, querendo impor uma ditadura em cima do Brasil e de toda a esperança de um povo que tem lutado para primar e zelar pela sua liberdade. Deixa eu dizer para você, eu louvo a Deus porque o Brasil tem princípios. A nossa nação é uma nação que, graças a Deus, ela foi bem instruída lá nos primórdios, e os pais passaram para os filhos, ensinando-os o caminho que ele devia andar e seguir. E a razão disso é que nós temos uma grande maioria da população que prima pelos valores éticos, morais, familiares, zelam por estes pilares que constroem a nação que é o Brasil. Mesmo hoje, esses valores sendo atropelados, o Brasil continua sendo uma nação pujante e forte. Por quê? Porque Jesus adotou o Brasil como nação, adotou o Brasil como a irmã de Israel, como uma filha, uma nação filha, que se torna irmã de Israel. Mesmo hoje, nesse momento em que o atual governo não tem nenhuma simpatia por Israel, mas os vínculos e os pilares antigos, o Senhor Deus não permite que as coisas venham arruinar e se transformar numa bola de neve, nas quais, muitas vezes, não tem como ninguém sair da frente de um pesadelo ou de uma destruição. Mas por causa dos vínculos que esta nação tem com Israel desde muito tempo, o Senhor tem abençoado. E a sua igreja tem prosperado no Brasil. Cada dia ela cresce e floresce. E o povo de Deus no Brasil é forte.
é um povo forte, revestido de poder, agraciado por Deus e tem lutado porque tem a nutrição vinda do trono da graça. E com a habilidade do Espírito, nós estamos vencendo em Cristo Jesus. Meus irmãos amados, não quero me estender muito, mas eu quero dizer para você, observe o que Jesus falou. Ele disse, olhai, observa. Primeiro observa. Jesus disse, olhai, ficai atento a tudo que está acontecendo, a tudo aquilo que por detrás do pano de fundo é uma imoralidade generalizada. Você tem que estar atento. E Jesus disse, guardai-vos. Então zela, prima em guardar os teus ouvidos, o teu coração, os teus olhos, porque o diabo trabalha usando tudo que tem, todo artifício e artefato disponível ao inferno. O diabo está usando contra a nação brasileira, porque é um pilar para o mundo os valores de uma parte deste país, prima e zela por eles. Por isso que até aqui nós somos nação, por causa disso. Então eu quero dizer para você, te guarda do fermento do povo. Eles estão espalhados por aí, fazendo baderna, quebrando, ferindo pessoas, manipulando, criando situações, usando peças teatrais para fazerem fotografia como se estivessem feridos, machucados ou assim. Tudo eles usam, é o fermento do diabo, aonde eles exaltam o que não tem valor e eles também desprezam aquilo que tem valor. Então tome cuidado. O fermento dos fariseus é um fermento perigoso. E os fariseus estão aí. É a esquerda do Brasil. Os fariseus é a esquerda do Brasil. Que eles não primam por nada que é família. São contra os valores dos quais nós fomos arraigados e consubstanciados. Mas também tem o fermento do fariseu, que é o bode velho, que está aí com o cetro de governo na mão. Mentiroso, perseguidor, que fala coisas com a maior naturalidade, perseguindo, mentindo e ludibriando, fazendo a cabeça daqueles que são influenciados com facilidade por não ter estrutura para se defenderem e resistirem o mal que se propaga dia e noite, fecundando os corações desprovidos da assistência do céu e também dos valores que são aprendidos na família, são consolidados na família. Mas nós estamos orando pelo Brasil. E eu quero dizer para o senhor, o Brasil não vai para o brejo. Não vai quebrar. Não adianta ninguém tentar pegar a riqueza nossa para jogar em qualquer outro lugar. Não quebra. E Deus não vai deixar. E o Senhor disse, haverá vingança de Deus, ira de Deus. Observe 2024. Como vai ser tremendo. E o Senhor é o Senhor que reina e Ele é poderoso. Ele cuida do seu povo. A igreja do Senhor no Brasil é uma igreja de um povo de um coração aguerrido, voluntários, que estão sempre lutando para trazer qualidade de vida àqueles desassistidos, desprovidos de graça e de vida espiritual. A igreja do Senhor está tirando do monturo para assentá-los no meio dos príncipes, fazendo o seu papel como igreja. Então Deus abençoe de maneira gloriosa a cada irmão, a cada irmã. Nós só temos que louvar e agradecer a Deus pela tua vida e dizer para você, não dê ouvidos à voz, ao fermento da esquerda, não dê ouvido à palavra daquele que hoje está no governo. Olha para cá, não dê ouvido. O próprio Cristo fala com muita propriedade. Te guarda, guardai-vos do fermento da esquerda, guardai-vos do fermento de Herodes, que estava no governo, guardai-vos do fermento daquele que mente de cara limpa para querer enganar e usurpar a esperança do povo. Que Deus te abençoe. Como igreja, luta para preservar os valores e te põe de pé diante do Senhor para ser vencedor. A vitória do povo de Deus, e nós estamos aqui, guardados, blindados no amor de Cristo, lutando com esperança para ver cada dia essa nação dar passos largos, com vitória, com zelo e marchando para o céu com salvação e libertação. Então
Então Deus abençoe o povo de Deus.